Damos início, então, ao nosso estudo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, né, como nós já anunciamos anteriormente, é sobre a culpa, né? Esse é um tema sempre muito, muito atual, né? Acompanha o ser humano, né? Eu diria assim, em toda a sua trajetória, desde a queda em pecado. Então, a partir dali, né, essa questão da culpa, ela está sempre presente, né, na nossa vida, e ela vem, obviamente, a partir da questão da queda em pecado. Mas vamos, para iniciar, né, ouvirmos um cântico, que é um cântico muito bonito, né, que é a Bênção da Irlanda. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, dê-nos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Muito bem, né? Quando nós falamos na questão da culpa, né, nós podemos pensar na culpa em dois tipos, né, ou duas categorias. Um é a culpa objetiva, outro é a culpa subjetiva, né? Mas o que vem a ser a culpa objetiva e o que é a culpa subjetiva? A culpa objetiva, podemos dizer assim, que ela existe em separado dos nossos sentimentos. Ela ocorre quando uma lei foi violada e o transgressor é culpado, embora ele talvez não se sinta culpado. Então, a culpa objetiva é quando alguém transgride uma lei, né? Seja a lei de Deus ou mesmo a lei dos homens, né? Então, ele
é culpado diante da lei por ter transgredido. Então, digamos que alguém passa um sinal vermelho, ele infringiu uma lei, mas necessariamente ele não, talvez não se sinta culpado, né, por ter passado um sinal vermelho. Então, a culpa objetiva é quando tem uma coisa uma lei, né, que diz algo que se deve fazer ou não fazer e alguém transgride essa lei. Ou em relação à própria lei de Deus, né? Não que as pessoas sempre se sintam culpadas, né, quando elas transgridem essa lei. Então, culpa objetiva é alguém transgredir uma lei, né? E a culpa subjetiva, essa é mais complexa, né? Porque essa está associada aos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação, né, resultantes de alguma coisa que a pessoa praticou. Então, a culpa subjetiva, ela é muito complexa, né, e ela é muito diferente também de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm esse sentimento de remorso, né, e de autocondenação por algo que cometeram na vida, né, muitas vezes, e que às vezes acompanha essa pessoa até na hora da sua morte. Então, há pessoas que sofrem por algo que elas tenham praticado e carregam essa culpa consigo no seu dia a dia. Então, é muito comum, né, nós encontrarmos pessoas que, de alguma forma, se sentem culpadas por algo que fizeram, né? Então, a culpa subjetiva é sempre quando a pessoa, de fato, sente que fez algo errado e por isso ela fica se culpando, né? Então, isso é a culpa subjetiva. Mas por que as pessoas sentem essa culpa, né? Por que tem esse sentimento? Isso é muito íntimo também, né? É muito de cada um, porque as pessoas reagem de forma diferente em relação a mesmas situações. Então, aquilo que para uma pessoa às vezes faz ela sofrer muito, a outra talvez não dê a mínima para isso. Então, depende muito também do próprio contexto, né? Às vezes da própria educação, como essa pessoa se enxerga, né? Em relação a ela mesma, em relação às outras pessoas e mesmo em relação a Deus. Então, se a gente pensar, por exemplo, pegando aqui um exemplo bem histórico, que é Lutero, né? Lutero, ele aprendeu que Deus era um juiz severo, um juiz que estava sempre pronto a condenar. Então, ele sentia muita culpa por tudo aquilo que ele fazia, justamente por medo também, né? Então, há uma série de situações que vão levar a pessoa a sentir algum tipo de culpa. Assim também a questão de se sentir inferior, né? Muitas vezes as pressões, né, sociais, pressões da própria família, enfim. Mas pode ser também, né, às vezes, porque ela não consegue, de fato, ver que ela consegue obter o perdão, né, através do arrependimento e através de Cristo. Então, isso também pode levar a pessoa a ter esse sentimento. E quando a gente olha, né, para a questão da culpa, e olha do ponto de vista bíblico, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, de reação diante da culpa ou diante do pecado. Isso já começa lá no início, né, em Gênesis 3, 1-3, né, com a queda em pecado do primeiro casal, que é Adão e Eva. Quando eles recebem a ordem de Deus, né, de que não deveriam comer da árvore de conhecimento, que ficava no meio do jardim, aí é o momento que eles desobedecem. E aí o que eles fazem? Aí diz, eles tentaram se esconder de Deus. E quando Deus foi conversar com eles e perguntou, Adão, onde estás? Eles estavam se escondendo, né? Eles acharam que Deus não ia achá-los. E aí Adão, né, diz, não, na verdade, a gente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele diz assim, a mulher que tu me deste. E aí a Eva diz assim, não, foi a serpente que me enganou. Então, um fica jogando a culpa para o outro. Na verdade, eles não assumem a culpa dos seus atos. Então, diante da culpa, o que muitas vezes se tenta fazer é jogar a culpa para o outro. É culpar outros, né? Não assumir
de fato, a responsabilidade por seus atos. Essa é uma atitude que muitas vezes as pessoas têm no seu dia a dia. Depois, lá adiante, né, em Êxodo 2, 11 a 15, né, tem um episódio onde Moisés mata um egípcio, né, e enterra ele na areia. Quando ele vê que esse egípcio trata mal, né, os conterrâneos dele, ele acaba se invocando com isso e mata esse egípcio. E aí, quando ele vê o que ele fez, ele enterra o egípcio e foge, tenta se esconder, né? Mas óbvio que isso logo é descoberto, inclusive, né, por pessoas da sua própria raça, né, do seu povo. Depois, lá em 2 Samuel 11, 12, né, e até 1 a 13, ali tem a história de Davi, né, quando Davi, ele se apaixona, né, por Batseba, ou Batseba, né, que é a mulher de Urias, né, Urias era um dos principais, né, dentro do exército do Davi. E aí o que ele faz, né, ele pensa, não, vou pegar essa mulher para mim. E aí ele manda Urias na frente de batalha para que Urias fosse morto, né? E de fato acontece. E aí ele acaba ficando com a mulher do Urias. Mas isso, obviamente, é um pecado gravíssimo, né? Também nesse contexto em que ele está. E ele, né, como rei, enfim, se ele sabe que ele errou, ele não está assumindo esse pecado. Ele não reconhece. Até que o profeta Natan chega e fala com ele. E aí sim ele se dá conta, né, que de fato ele cometeu um pecado. E aí, né, aí tem o Salmo 32, que a gente vai ver um pouco depois, e nós usamos inclusive na nossa confissão de pecados no culto, né, o Salmo 32, quando diz, né, quando eu confessei o meu pecado, aí sim eu senti alívio. Né? Então, no primeiro momento, Davi, ele sabe que pecou, mas ele ignora, né? Ele tenta esconder o pecado, né? Até que sim ele se dá conta, né? E aí ele reconhece. Depois nós temos lá em Mateus 27, 1 a 10, né, a história de Judas, quando ele traz Jesus, o que Judas faz? Né? A história é conhecida, ele acaba tirando a sua própria vida, né? Ele acaba se suicidando. Então, quando ele percebe o erro que ele comete, o que ele faz? Ele se suicida. Então, são diferentes reações que as pessoas têm diante da culpa, né? Então, muitas vezes, negar a culpa, jogar a culpa para o outro, tentar esconder, tentar fugir, fazer de conta que não é nada, né? Calar a voz da consciência, como se diz, né? Foi o que o Davi tentou fazer. E, né, às vezes, as pessoas têm atitudes mais drásticas, né? Como foi o caso de Judas. As consequências da culpa na vida do ser humano, né? Primeiro, nós temos a reação. Agora, quais são as consequências dessa culpa ou do pecado da vida no ser humano quando ele não reconhece? Provérbios diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, aqui é bastante claro também o texto, quando ele diz, né, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso. Diz, não adianta, né, o pecado ele vai aparecer. Assim como a gente costuma dizer, né, que a mentira tem pernas curtas, né, porque ela não vai muito longe, né, porque ela acaba sendo desvelada, né. Diz assim também é aquele que tenta esconder os pecados. Diz, não há como esconder os pecados. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e mais, não só confessa, também os abandona. Então, essa é uma parte importante, né? Não só a confissão, mas também o abandono, né, desse pecado. E aí está exatamente o Salmo 32, né, que eu havia comentado antes, né, que é quando Davi diz: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, quando nós não confessamos o pecado, e aqui é Davi que escreve, né, quando ele tinha cometido o pecado, ele sabia que tinha cometido, mas ele tentava fazer de conta que não era. Ele tentava esconder esse pecado. Aí diz que a consciência, né, a nossa
Consciência, ela nos diz quando nós erramos, né? E aqui Davi está dizendo mais ou menos isso. Diz, de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. Diz, eu sentia o peso disso que eu tinha feito. E diz, isso ia minando comigo, né? Diz, as forças se acabaram, como sereno que seca no calor do verão, né? Diz, eu estava me minando, estava sentindo o peso, né, disso que eu tinha feito, né? E diz, e era como se Deus estivesse me castigando. Por isso também, lá no Salmo 51, né, a continuação, ele diz, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, mais adiante, nesse mesmo Salmo, depois que ele fala, né, desse episódio em que ele estava tentando esconder o pecado, depois ele diz, então, confessei o meu pecado. É isso que a gente usa na nossa liturgia também. E aí ele diz depois, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Então, quando há o arrependimento, quando há a confissão, há também essa busca, a certeza da alegria da salvação. Então, é uma renovação que acontece em nós quando nós sentimos o peso do pecado, quando nós nos arrependemos, confessamos, mas ao mesmo tempo nós buscamos a alegria da salvação. O que faltou em Judas, diga-se de passagem. Podemos dizer que ele sentiu a culpa, sim, sentiu. Mas o que faltou, né? Faltou justamente o arrependimento, faltou a confissão, né? E faltou a busca do perdão. Assim, se pegarmos nesse mesmo episódio, Pedro também traiu Jesus. Mas, né, Pedro se volta novamente, né? E busca o perdão em Jesus, né? Se podemos usar esse comparativo. E ainda, né, na questão das consequências da culpa, né, na vida do ser humano, lá em 1 João 3, 21 e 22. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Aqui, justamente, né, João está nos dizendo, né, então, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Então, é Deus que nos dá essa garantia, essa certeza, justamente para nós querermos ficar próximos dele. Então, há a culpa, mas nós podemos ter a certeza de que nós temos o perdão através daquilo que Cristo fez por nós. E por isso diz, obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Por que nós fazemos o que agrada a ele? Não para sermos melhores, não para merecermos algo, mas é justamente porque ele fez por nós. Por isso é que nós queremos agradá-lo também. Como livrar-se do sentimento da culpa, né? Então, eu já tinha até comentado um pouco sobre isso, né? Então, o primeiro é confessando a culpa. Confessar diante de Deus, abrir o coração. Nós fazemos isso, por exemplo, no culto, né? No nosso culto, na parte inicial do culto, ela é justamente dedicada para quê? Para nós confessarmos os pecados. Mas não fazemos só lá, nós fazemos também intimamente quando nós estamos conversando com o nosso Deus, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos damos conta de que nós, de fato, pecamos. Então, confessar a culpa, né, a gente percebe exatamente nesse tudo que a gente viu, né, é fundamental, né, porque a confissão, ela traz alívio, a confissão junto com o perdão traz alívio. Se alguém talvez já passou por alguma situação mais drástica, né, e em algum momento em que precisou do perdão de alguém, né, certamente vai sentir e ter a certeza, né, como é bom ser perdoado, né, quando se faz algo errado. Assim também é em relação a Deus. E então o que diz aí no Salmo 32:5 que eu já havia comentado? Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Então, aqui é o convite, né? E aqui é justamente o rei Davi, né? Falando
sobre o episódio que ele viveu, quando ele diz, então eu confessei o meu pecado, de dia e de noite eu sofria, né? Parecia que meus ossos estavam sendo esmagados, mas então eu confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Isso aqui é uma parte da nossa liturgia, mas é do Salmo 32. Então, confessar os pecados diante de Deus, porque podemos ter a certeza que Ele nos perdoa. E lá em 1 João 1, 8 a 10, que também é parte da nossa liturgia, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. É interessante, né, o que João escreve aqui, né, lá no final. Ele diz, se nós dizemos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso. E aí a sua mensagem não está em nós. Então, João aqui ele enfatiza muito essa questão de nós chegarmos diante de Deus, de abrirmos o nosso coração. Mas, de novo, né, não só a confissão pela confissão, não uma confissão meramente formal, de boca para fora, mas uma confissão sincera e verdadeira. Tanto que nós dizemos no culto, né, e o pastor faz isso, quando ele pergunta assim, né, essa confissão que vocês acabaram de fazer, de fato é sincera e verdadeira? Então, se é, digo sim. Justamente, né, porque é isso que Deus quer. Uma confissão sincera, uma confissão verdadeira. Porque é através da confissão que Deus também chega a todos nós. Uma outra questão, né? Como livrar-se do sentimento de culpa, né? Então, nós já vimos aqui que nós temos que confessar, nós temos, obviamente, o perdão, mas tem uma outra coisa importante que vem junto com isso. Tá? Como livrar-se do sentimento de culpa? Abandonando a prática do pecado e assumindo suas consequências. Claro que nós pecamos sempre de novo, é natural, é óbvio. Mas, quando nós dizemos diante de Deus e pedimos perdão, nós também estamos chegando dizendo, Deus, eu quero abandonar a prática do pecado, eu quero pecar menos. Nós estamos sinalizando para Deus de que nós precisamos dele, justamente para viver uma vida menos pecaminosa, não no sentido de querermos ser melhores que os outros, não é nesse sentido. Mas sim, há e deve haver sempre um esforço nosso de pecar menos, tá? De nós querermos viver para Deus, né? E esse viver para Deus que nós vimos anteriormente é justamente essa vontade de nós assumirmos também, né, que nós queremos segui-lo e não pecar mais. E também saber que tem as suas consequências, né? Então, quando nós cometemos os pecados sempre trazem consigo as consequências. Por isso, né, quando abandonamos a prática do pecado, de alguma forma nós reduzimos o risco, podemos dizer assim, de termos essas consequências. Então, vamos pegar um exemplo prático de consequência. Se alguém ofende alguém, trata mal, trata grosseiramente, ele pode ter consequências por isso. Tá? Não necessariamente da mesma pessoa, né? Mas até no contexto social, né? Depende do que se faz, você vai ter essas consequências também socialmente. E, de novo, né, aqui, em relação a como livrar-se do sentimento de culpa, de novo, Provérbios, né, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. E João 8,11, né, quando Jesus fala com a mulher adúltera, né, o que ele diz? Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Quando Jesus diz vá e não peque mais, ele sabe que ela vai pecar. Mas o que está
nessa palavra de Jesus. Ele diz, pois eu também não condeno você, vai, não peque mais. Quer dizer, eu estou te perdoando os pecados, mas você precisa, sim, né, ter a disposição, a vontade de corrigir a tua vida de pecados. Isso também nós falamos em nossa liturgia, né? Se você tem vontade, de fato, de corrigir a tua vida pecaminosa, você tem vontade, então é isso que Jesus está dizendo aqui. A pessoa não deixa de ser pecadora, mas anela uma vontade, um desejo de corrigir a sua vida de pecados, de viver o mais corretamente possível dentro de uma vida de pecador. E ainda, né, como livrar-se do sentimento de culpa, esquecendo o fracasso e aceitando o que Jesus fez por nós. Então, não há dúvida, né, de que o que de fato nos lava, né, tira os nossos pecados, tira toda a nossa culpa, é aquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. Então, com a sua morte na cruz, nós podemos ter a certeza de que nós temos o perdão dos pecados. Mas, voltando, né, para isso, Jesus quer também que nós nos voltemos para Ele, que nós fiquemos firmes nele, que nós nos agarremos nele, que nós nos apeguemos nele, né, porque é ali que, de fato, nós temos a garantia, né, do perdão completo dos nossos pecados. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esquecendo como livrar-se do sentimento de culpa, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Todos nós passamos por diversas dificuldades, passamos por tentações, passamos por angústias, passamos por medos, e essas tentações são as mais diversas, inclusive muitas vezes de abandonar a fé e largarmos tudo que nós temos, que Cristo conquistou para nós. São tentações que estão nos rondando sempre. E por isso, né, diz Paulo lá em Filipenses, né, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, a nossa força, ela não está em nós. A nossa força vem através de Deus, Espírito Santo, para que nós nos apeguemos, né, naquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. Por isso diz, né, o profeta Isaías, né, mas eu, o mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Uma vez perdoados os pecados, eles saem da nossa listinha, né, podemos dizer assim. É como se a gente tivesse um livro ali, né, todos os nossos erros, né, e aí, quando nós, de fato, nós nos arrependemos e nos colocamos com toda sinceridade, com toda humildade diante de Deus, ele apaga os nossos pecados. Isso é interessante também, né? Porque a gente às vezes fica imaginando assim a nossa vida, e se a gente pensa assim, já fez muitas coisas erradas, né? E aquilo muitas vezes continua presente no nosso coração. Mas se nós nos arrependemos disso, esse pecado não existe mais. Esse pecado foi perdoado. Por isso é tão importante, né, aqui, de nós sempre de novo nos voltarmos para Deus através daquilo que Cristo fez. Porque sempre de novo nós somos renovados, né, ou como diz Martinho Lutero, né, quando ele fala do batismo, somos lavados. Né? Uma vez recebemos o Espírito Santo com o batismo, ele diz sempre de novo, nós somos lavados, perdoados. Sempre de novo somos lavados, perdoados. É como se nós, toda vez que nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão, é como se nos banhássemos e tivéssemos uma purificação. É por isso essa ênfase, né, da confissão, também do perdão. Para a gente ter a certeza de que não precisamos carregar essa culpa. Essa culpa, uma vez perdoada, ela não precisa mais estar sobre os nossos ombros. E há muitas pessoas que na sua vida, elas carregam esse peso, muitas vezes até para o leito da sua morte, eu diria. Não conseguem se livrar dessa culpa.
Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos diz que se de fato nós nos arrependemos, nós temos sim e devemos ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Como diz aí em Hebreus 8:12. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Nunca mais. Então, uma vez perdoados, esse pecado está perdoado. Ele não volta mais para a nossa listinha de pecados, né? Poderíamos dizer assim. Então, isso é muito importante, nós termos a certeza de que nós não precisamos ficar carregando a culpa dos nossos pecados. As consequências, sim. As consequências ficam. Né? Essas consequências, elas fazem parte, né, também do próprio pecado em si. Mas isso não significa que nós não fomos perdoados. Carregamos as consequências sociais, muitas vezes até no corpo, enfim, né? Temos uma série de situações que acabam ficando conosco por erros, pecados que nós cometemos. Eles ficam, né? Mas isso não tira o sentido de fato daquilo que é o perdão completo que nós temos em Jesus Cristo. Portanto, uma vez que nós nos arrependemos, pedimos perdão, nós podemos ter a certeza absoluta de que, de fato, esses pecados foram lavados, foram limpos. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Que nós possamos ter sempre essa certeza, essa tranquilidade de que em Cristo nós temos o perdão absoluto e irrestrito. Que Deus Espírito Santo assim nos conceda. Amém. Muito bem. Temos perguntas, temos observações em relação ao que nós conversamos? Já cheguei. Complicado a gente lidar com culpa, né, pastor? Muito, muito complicado. Mas eu vinha pensando assim. Muitas vezes eu me sinto muito que nem Lutero, sabe? Fico fazendo toda essa situação de culpa em coisas que outras pessoas dizem, mas não é assim, que isso, tira de letra. E eu me pego muitas vezes nessa situação. Mas também pensei naquela situação de quando a gente se omite em alguma ação. Isso aí dá uma culpa muito grande, pastor. Sabe? A gente se culpa quando a gente faz as coisas erradas. Isso aí tá bem visível. E aí, às vezes, tem uma situação que você poderia ter feito alguma coisa, precisava ter feito alguma coisa, e aí não fez naquele momento, não disse naquele momento, aí a gente fica martelando. E aí fica ruim. Tipo, fica aquela ansiedade, né? Por que certo, eu vou ter uma outra oportunidade, ou não vou ter, não sei. Então fica aquela questão assim, isso aí para mim também é culpa. É que, na verdade, né, até a gente usa isso lá na liturgia, né? A gente pede perdão pelos pensamentos, palavras, ações e omissões, né? Isso. Também as omissões, obviamente, são pecados, né? Não só ações. Quando a gente se omite, né, em diferentes situações, da mesma forma, a omissão quanto a ação, ela tá, eu diria assim que ela está em pé de igualdade, porque a não ação é uma omissão, né? Enfim, se a gente deixa de fazer também tá pecando, né? Mas
Por isso é tão importante também, né, a gente ter a certeza, né, de que a gente precisa sempre de novo chegar diante de Deus, né, porque a gente é pecador. Então, o convite que a Bíblia nos faz, né, e os textos que a gente trouxe aqui, é assim, justamente nesse sentido para a gente ter essa certeza, né? Eu vou contar um episódio aqui. Eu tinha duas vizinhas, né, que eu conheci, que eram parentes, inclusive, e elas eram inimigas. E uma delas morreu, acho que no mês de junho, e a outra logo depois, no mês de agosto. E aí, claro, no interior, né, todo mundo se conhecia, aí ficou aquele tititi, né, tá, e agora, né, como é que ficou? Porque elas não se conversavam, né, será que elas foram salvas? Ah, bem assim. Aí eu pensei muito, eu era menino ainda, né, mas eu sempre fiquei pensando muito nisso, né, porque a gente ouvia falar disso e tal. Aí depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais, né, assim, e isso pesa, né, porque é a culpa, né, que pode alguém ficar carregando às vezes, né. Quando nós, de fato, com sinceridade, né, nós nos colocamos diante de Deus, nós podemos ter a certeza que, de fato, nós somos perdoados. E o que nos salva é a fé. Bom, eu tenho pouco café, eu tenho muita fé, mas eu tenho fé. O que me salva é a fé. E óbvio que a fé me vai fazer eu buscar esse arrependimento, confessar, querer ficar com Deus, né? Isso é a fé. Porque senão seria muito doloroso e muito cruel, né, a gente pensar na própria vida. Porque a gente vive fazendo burrada, né? A gente vive fazendo coisa errada. E se a gente fosse se considerar só nesse sentido, ia ser muito dolorido, muito pesado. A gente ter que carregar sozinho todas essas culpas, né? E na verdade Cristo carregou por todos nós, né? E é isso que, de alguma forma, né, o estudo aqui a gente quer mostrar, que essas culpas Cristo carregou todas, né? E se nós chegamos mesmo com sinceridade, podemos ter certeza, né? Aqueles pecados que a gente cometeu foram apagados, não existe mais, né? Foi passada uma borracha ali e a folha ficou em branco, né? Mas é mais ou menos nesse sentido para a gente poder ter essa tranquilidade. E se a gente segue a Cristo, né, é exatamente por isso, né, por causa disso tudo que Jesus fez por todos nós. Mas não há dúvida, Vera, né, que eu acho que sim, na prática, né, no dia a dia a gente fica, né, e a gente também fica assim, né, se culpando, às vezes devia ter feito, não fiz, né, em outras situações, né, que às vezes nem são tão, diria assim, tão pesadas, mas a gente fica, né, mas eu devia ter feito, devia ter falado, não devia, enfim, isso tudo, obviamente, mexe com a gente também. Eu quero falar uma coisa que eu não consigo entender. A minha madrinha, hoje ela está com 82 ou 83 anos, sei lá. Não lembro direito assim, se é 82, se é 83. O meu tio mais velho, ele faleceu quando eu tinha 20 anos de idade. E no dia que ele teve um AVC, né? E no dia que aconteceu, a Dinda tinha ido na casa dele e os dois tinham se desentendido. E eu estava com ela, porque meus avós estavam passeando no Rio de Janeiro. E a Dinda chegou em casa furiosa, era na frente, assim, era só atravessar a rua, né? Furiosa, porque ele tinha um restaurante. E era à tardinha, e o restaurante enchia muito aquela hora para o happy hour, né? Até era um happy hour de pessoas mais velhas, mas tinha uma fábrica de bebidas perto, tinha uma fábrica de conservas perto, então o pessoal ia para lá. Eu sei que eles discutiram muito e estava cheio, e a Dinda chegou muito furiosa e disse, porque eu queria ter dito isso, eu queria ter dito aquilo, mas estava cheio, eu não quis dizer, porque o Berlim me paga. O nome dele era Elvino.
mas o apelido dele era Berlim, né? Me paga, porque ele vai ver só, não sei o quê. Não levou nem uma hora quando nos chamaram para dizer que ele não estava no estado normal dele. Aí a gente correu para lá, e na hora que eu entrei, assim, eu tive a cena, sabe, aquele tio que a gente quer tá sempre grudada nele? Era assim, eu com esse meu tio, assim. Aliás, todos os sobrinhos eram assim. Ele era muito amoroso, muito legal com a gente. E, e aí ele estava abrindo uma garrafa de Undenberg, que era de torcer, e ele fazia isso não sei quantas vezes por dia. Ele estava abrindo com um abridor de garrafa, né? Aí ele largou aquilo ali e foi para o armário, pegou um. Porque ele vivia fazendo comidas diferentes, e ele pegou um prato vazio e deu para o meu Dindo assim, e disse assim: prova, Arno, olha que delícia isso aqui que eu fiz. Ele deu um garfo e um prato vazio para o Dindo e dizia assim: então, o que que tu achou? O que que tu achou? Tá bom? E caminhava sem parar, né? E aí ele baixou. Quando ele deu a entrada no hospital, ele entrou em coma, né? E até hoje, 2 dias depois ele faleceu. Até hoje, a Dinda, ela é uma pessoa cristã, ela, ela é da confissão luterana, mas a minha família da minha mãe é toda da confissão. E a Dinda, vai sempre à igreja, participa de muita coisa, assim, ela é solteira até hoje, mas ela participa de grupos, trabalha muito, assim, pela igreja, e vai aos cultos sempre, e, e ela não consegue se perdoar, ela diz que carrega a culpa de não ter perdoado o irmão dela naquele dia, porque nunca mais ela vai ter paz. Aí eu perguntei para ela, agora não faz muito tempo, eu disse: Dinda, mas tu continua, porque a gente, toda vez que fala no nome dele assim, ela entra em pânico, ela chora, 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 e diz: eu não me conformo, eu não me conformo de não ter falado para ele, ou aceitado a brincadeira que ele fez. Ele disse aquelas coisas para mim porque ele já não estava no juízo perfeito e tal. E eu sempre pergunto para ela: mas ele disse coisas tão graves? Não, é que ele mexeu com aquilo que eu mais detestava, que era o fato dela ser solteirona, né? E, e ela disse: o bar estava cheio, e ele falou aquilo, e eu não consegui perdoar ele. E ele morreu e eu nunca vou conseguir dizer nada. Aí eu perguntei para ela ainda esses dias. Agora, no início do ano, nós estávamos conversando, eu disse: Dinda, mas por que tu te sente assim? Ela disse assim: porque eu não me perdoo. E eu disse assim: e perdão para Deus? Tu pediu, tu pede para Ele aquietar teu coração? Eu peço, Lise, eu peço, mas eu não consigo me perdoar. Eu acho que essa culpa vai ficar para sempre em mim. E eu disse: mesmo tu pedindo para Deus te acalmar, ele me acalma. Mas quando eu escuto o nome do Elvino, vem tudo de novo. Sabe, ele era muito parecido fisicamente, assim, de rosto, inclusive, com aquele ator Paulo Goulart, né? Ela nunca mais conseguiu ver uma novela com aquele ator. Nunca. Ela não conseguia olhar na TV e assistir alguma coisa que aquele ator aparecesse. E até hoje, se repete alguma coisa que tem aquele ator, ela não consegue. Eu não sei, eu não consigo entender, e eu acho que deve ser muito difícil uma pessoa conviver com isso, né, pastor? É uma história meio longa, mas eu contei para vocês entenderem assim, que eu me agonio de vez em quando, eu me angustio, porque ela não consegue ter paz por causa disso. Eu diria, Lisete, que isso é mais comum do que a gente imagina.
pessoas terem, assim, esse sentimento por algo assim, né? E que aconteceu, né? E fica um trauma, né? Na verdade, é um trauma, né? Que fica, e que talvez não é só uma questão espiritual, né? É também uma questão psicológica, né? Então, acho que junta as duas coisas, né? Às vezes a dificuldade, né? E às vezes também até, porque de alguma forma, às vezes, a própria religião, a gente às vezes pode ter uma falsa visão também, né? Assim, dessa questão do perdão, essa questão da culpa, né? Carregar essa culpa, ela é muito complexa, ainda mais quando ela envolve situações muito pessoais, assim, muito pontuais, né? Então, tem até um livro, né, chamado Culpa e Graça, né? Ele é chamado Paul Tournier, né? Ele, ele é um psiquiatra cristão, né? E ele fala exatamente isso, né? Que tudo deve ser pago, que as pessoas têm uma noção assim que eu tenho que pagar. Então, como eu tenho que pagar por algo que eu fiz, até assimilar, vamos dizer, o perdão de Cristo é difícil, porque tem a impressão que eu tenho que pagar por esse erro que eu cometi. Isso, de fato, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Claro que ela pode ter a certeza que Cristo a perdoou, né? Se ela se arrepende, né? Óbvio que perdão existe, né? O problema é que ele fica, né? A imagem, a situação, isso fica, né? Então, de fato, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. De pessoas que carregam culpas, né? Esse tipo de culpa. E que faz a pessoa sofrer muito. A culpa faz sofrer. A pessoa que se sente culpada, ela sofre, né? E Davi diz isso, né? Porque ela sempre diz: eu sei que Cristo me perdoou, mas eu não me perdoo. Ela sempre diz assim. Na verdade, claro, é essa questão da culpa. Ela vai continuar carregando a culpa por algo que ela fez, né? Mas isso eu diria assim, é mais comum do que a gente imagina até, né? De pessoas terem esse sentimento de culpa. E às vezes por algo que talvez até a gente aprende, né? Desde pequeno, né? Essas coisas, isso fica tão incutido na gente, tão forte, que é difícil a gente às vezes conseguir depois trabalhar isso em nós, né? Essa questão da culpa também. Então, isso está muito presente, né? Na nossa vida, essa questão da culpa está muito presente. Então, é muito comum isso, assim, dizer, eu não me perdoo, né? Eu devia ter feito isso, né? Às vezes, quando acontece um acidente ou alguma coisa assim, também as pessoas, nossa, mas eu podia ter feito isso, eu devia ter, né? Devia ter segurado a pessoa, enfim. Então, são... Isso eu tenho bastante. Por que eu não fiz aquela questão que a Vera colocou no começo, né? Da omissão. Isso eu tenho bastante. Porque muitas vezes eu já falei uma vez e aí não deu certo, vou ficar quieta dessa vez. E depois eu me arrependo tanto, tanto. Por que eu não falei? Por que eu podia ter evitado tal coisa? a gente fica, eu podia ter feito, né? Podia ter falado, podia... Mas eu diria assim, isso também faz parte Quando é uma coisa assim que eu acho assim, eu devia ter falado e que eu sei que pode eu ter uma oportunidade, eu sempre ponho na minha oração para Deus me dar uma outra oportunidade. Mas tem coisas que a gente sabe que não vai ter outra oportunidade, né? Que não adianta nem que Deus não pode nem sequer operar um milagre para a gente, que é uma coisa impossível. De repente a pessoa não existe mais, né? Sim. Esse tipo de coisa assim, né? Que não vai ter outra oportunidade mesmo, que a gente sabe que não. Mas aí eu penso sempre naquela coisinha assim, mas a vida não acaba aqui, né? Só Deus sabe o que Ele tem preparado para mim, então quem sabe lá eu vou conseguir dizer alguma coisa, né? A gente sempre tem com essa esperança que a gente tem, e a gente não sabe como é que vai ser, né, pastor?
Mas a gente tem uma esperança que eu acho que não tem ninguém que nunca tenha pensado, ai, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Eu acho que isso é normal, Não, com porque eu penso certeza, isso. Eu com confesso que eu certeza. penso. A gente imagina, né? E a gente imagina do nosso ponto de vista. A gente, na verdade, se a gente imaginar assim, não consegue pensar muito num outro sentido, né? Porque nós somos limitados, somos humanos, então a gente vai pensar sempre, né? E não tem problema nisso também, né? De pensar dessa forma. Não tem. Isso não é pecado, né? Mas a gente imagina, porque é parte da nossa vida também de ficar imaginando e pensando as coisas do nosso jeito, né? Se Deus depois faz Esses dias a diferente, bom, Nina disse aí assim, depois a gente vê, né? Mas esses dias nós estávamos no refeitório lá na IELB e a Nina falou assim, eu acho que o céu vai ser muito chato, né? Não vai ter o Wi-Fi, né? E aí o pastor já olhou para ela, quem te disse? Quem te falou que não vai ter? Tu sabe que não vai ter? Aí ela, eu acho, né, que não vai ter. E ele chegou e disse assim, tu não sabe? Acho que vai ter coisa muito melhor que o Wi-Fi. Isso eu acho que vai, mas internet vai ter? Aí começou aquela coisa muito, muito do ser humano mesmo, né? No fim, a gente chegou à conclusão conversando que vai ser tão bom que o tão bom que vai ser a gente não consegue imaginar. e a gente vai ter o Wi-Fi direto, conexão direta, né? É, Celso. Não, Vai eu estar queria sempre fazer só um conectado. comentário, assim, não sei se eu estou muito fora do que eu vou comentar, tá? Mas às vezes eu acho que o sentimento de culpa também não deixa de ser uma coisa boa. Porque não no sentido de ser bom porque eu fiz uma coisa ruim e me arrependi. Mas eu acho que aquele que não tem sentimento de culpa também é um problema. Porque isso também mostra que a gente, como ser humano, enfim, se volta, né? Percebe o erro e quer corrigir, né? Eu acho que também tem um lado positivo. Eu acho que é muito difícil, eu acho, as pessoas que não têm esse sentimento, assim, que acham que talvez que nunca fizeram. Porque isso mostra o É o lado também Todo-Poderoso, né, sensível Jane? do ser humano, né? É, Oi? Jane? Aí se sente o Todo-Poderoso, né? Isso, eu acho que que isso acha Deus. faz parte da condição, até, por exemplo, do cristão, né? E do humano mesmo, porque eu acho que assim, é muito terrível as pessoas que não sentem culpa. Eu acho que até tem uma questão meio que não sei o que poderia ser, como poderia ser classificada esse tipo de pessoa, mas eu acho que faz parte da condição. Até para eu poder me voltar, ou me humilhar, ou me arrepender, enfim, eu acho que não é de todo ruim, né? Eu acho que mostra também que há um sentimento, que há uma sensibilidade aí dentro dessa. Porque aquele que não tem culpa, eu acho que é muito difícil até de conviver com essa pessoa que não consegue perceber um erro, enfim, e sofrer por isso, né? Não sei se eu estou muito fora, mas. Não, Não, eu concordo contigo. na verdade, a nossa condição como cristãos, né? E é exatamente essa, né? A gente sempre chega diante de Deus porque justamente a gente sabe que, que comete muitos pecados, né? O tempo todo. E sim, nós precisamos ter esse sentimento, sim, né? De que nós fazemos coisas erradas e sim, que somos culpados, né? Nós somos culpados, né? Então, é necessário, sim, né? Isso é dentro também da ideia de humildade, né? Porque quando você sente isso e você busca, isso também uma atitude de humildade, né? E diante de Deus, nós precisamos ter uma atitude também de humildade, nem de arrogância ou de frieza e nem de boca para fora. Ela tem que ser algo sincero, ela tem que ser, tá, mas eu nem sempre tenho esse sentimento, eu tenho que buscar esse sentimento. Como cristão, eu busco também, por isso que eu busco e me renovo, né? Eu renovo vou sempre de novo, busco a palavra, né? Eu busco a ceia justamente para, né, me fortalecer para
eu ter essa condição sempre presente em minha vida também, né? Muito bem, então, se não temos mais nenhuma questão, né, nós encerramos o nosso estudo com a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.